dia, boa tarde, boa noite, meus queridos estudantes dos Enemsos. Professor Fábio de Biologia, vamos aqui resolver mais algumas questõezinhas. Bora lá? Sem perder muito tempo? Questão na tela. Bora lá. Na década de 90, células do cordão umbilical de recém-nascidos humanos começaram a ser guardados por criopreservação, uma vez que apresentam alto potencial terapêutico em consequência de suas características peculiares. O poder terapêutico dessas células baseia-se em sua capacidade de... Tem algumas coisas que eu quero mostrar para vocês no quadro. Vamos lá. Então, gente, a gente fala um pouquinho agora sobre células-tronco. É isso que a questão está mostrando para a gente. É bom a gente ter alguma noçãozinha do que é exatamente uma célula-tronco, de onde ela é retirada e o porquê de todo esse rebuliço das pessoas falam assim, não pode célula-tronco e pipipi. Vamos aqui, ó. Primeiro, o que são células-tronco? São células indiferenciadas que, quando colocadas em um certo ponto dentro de um tecido, por exemplo, essa célula vai se diferenciar para aquele tipo de tecido. Por exemplo, pensa numa folha em branco, em que você coloca essa folha em branco na água. Se tem outras folhas em branco na água, essa folha na água também vai ficar como as outras. A ideia básica é essa. Tá tranquilo? Então, ó, se você pegar uma célula-tronco indiferenciada e colocar no meio de células sanguíneas, sabe que essa célula vai se formar? Uma célula sanguínea. Basicamente, a ideia é essa. Só que, ainda assim, é necessário a gente saber que as células-tronco elas podem se diferenciar. Dependendo do tipo e do local onde você retira essa célula-tronco, ela pode se transformar em qualquer tipo de célula até formar um indivíduo novo. E algumas formam um tipo de célula apenas. Tá beleza? Então, primeiramente, as células que têm a maior plasticidade, a maior capacidade de transformação são as células originárias dos embriões. Células-tronco embrionárias. De onde são tiradas as células-tronco embrionárias? Primeiro, são retiradas aqui, ó, ou do zigoto, que já é aquela célulazinha primeira que foi formada ali, né? Ou do blastocisto. E quando eu falo zigoto aqui, gente, já é quando ela começa a dividir, tá? Pelo amor do guarda. Porque o zigoto é uma coisa só. Então, o zigoto e o blastocisto. Qual que é a diferença entre elas? A célula retirada do zigoto, a gente fala que ela é totipotente. Por que ela é totipotente? A gente for lembrar daquelas aulas de latim antigo lá, ó, que a gente teve há alguns anos. Tot significa tudo. Tudo. Então, totipotentes são células que podem formar, inclusive, um novo indivíduo. Tá? Visto o seu alto poder de plasticidade. As células pluripotentes, onde elas forem colocadas, elas vão se transformar naquele tipo, independente de onde seja. Tá? Só que essas células pluripotentes não podem formar um novo indivíduo. Tá ok? Agora, tem célula-tronco em adultos? Ou em indivíduos já formados? Tem. Onde a gente consegue tirar? Primeiro, no cordão umbilical. Mas Fábio, o ser humano adulto não tem cordão umbilical. Ó, calma, tá? Quando eu falo em adulto, eu falo do indivíduo já formado. Beleza? O que vai nascer já formado com todas as estruturas, pelo menos pré-pronto, tá? O cordão umbilical em alguns tecidos e na medula óssea. Só que, obviamente, como essas células já são retiradas depois de um tempo da maturação desse indivíduo, da maturidade desse indivíduo dentro do corpo da mulher, essas células elas têm uma capacidade um pouco menor de plasticidade. Ao ponto que células-tronco multipotentes elas podem formar alguns tipos celulares. Não todos, como por exemplo as pluripotentes. Alguns tipos celulares. E as unipotentes, unipotentes são aquelas que formam o unicórnio da caverna do dragão, que é unipotente. Não? Bom, tá bom.
Onipotente, não é brincadeirinha aqui? Onipotente significa um. Então, onde você coloca uma célula onipotente, ela vai formar apenas um único tipo de célula. Então, ela é meio que específica, vamos dizer assim, vai. Tá tranquilo? Indiferenciada, mas específica. Essa é a ideia das células tronco. São células com um alto poder de diferenciação. É isso que tem que lembrar. Beleza, então? Vamos voltar para a questão? Bora aqui para a lousa, ó. Para a lousa não, né? Para a mesa. Questãozinha na tela. O poder terapêutico dessas células baseia-se em sua capacidade de, letra A, multiplicação lenta. Querido, se eu tivesse multiplicação lenta, não faria nem sentido colocar a célula tronco ali, né? Então já fica nessa ideia. E outra coisa, se eu estou falando em potencial terapêutico, o que faz a diferença na polenta? Né? Não tem diferença nenhuma. Comunicação entre células. Também não tem nada a ver com isso aqui não, comunicação entre células. Tá? Por que não tem nada a ver com comunicação entre células? Porque comunicação entre células ela é feita através de alguns mecanismos das próprias células que as células indiferenciadas ainda não têm. Beleza? Adesão a diferentes tecidos. Na verdade, adesão a diferentes tecidos, qualquer célula que você colocar vai aderir a diferentes tecidos. Só que não vai acontecer nada diferente nela. Tá? Letra D, diferenciação em células especializadas. Olha aqui, ó. Olha que coisa linda. Diferenciação em células especializadas. Nossa certa aí, letra T. Tá ok? Então, como certa aí, D do que mesmo? Já estão careca de saber, né, gente? D de dragão meteoro chinês. Um abraço pro meu amigo Harry Potter. Tá bom? Então, questãozinha feita. Letra D bacana. Para a próxima. Vamos lá. A reação em cadeia da polimerase, PCR, na sigla em inglês, é uma técnica de biologia molecular que permite replicação in vitro do DNA de forma rápida. Essa técnica surgiu na década de 1980 e permitiu avanços científicos em todas as áreas de investigação genômica. A dupla hélice é estabilizada por ligações de hidrogênio, duas entre as bases adenina e timina, isso aqui é importante, ó. Adenina, aí tem aqui, ó, timina, você tem uma dupla ligação entre elas, tá? E três entre as bases guanina e citosina. Então tem aqui, ó, guanina, citosina, tem agora, ó, três ligações. E a minha pergunta para vocês, queridos, é a seguinte: o que é mais fácil de você quebrar? Uma dupla ligação ou uma tripla ligação? Você que é mais inteligente, você que está com as camisetas do Tigrão, do Ursinho Puff, vai falar para mim que mais difícil de quebrar é a ligação entre guanina e citosina. Você falou certinho. Então, onde tem mais ligações adenina e timina é a região mais fácil de você quebrar, de você abrir dentro do DNA. Bacana. Inicialmente, para que o DNA possa ser replicado, né, replicado é a mesma coisa, se vocês quiserem anotar aí, ó, que duplicado, tá? Ó, duplicado. A dupla hélice precisa ser totalmente desnaturada, desenrolada, pelo aumento da temperatura, quando são desfeitas as ligações de hidrogênio entre as diferentes bases nitrogenadas. Qual que é mais fácil mesmo? Essa aqui, ó, adenina-timina. Qual dos segmentos de DNA será o primeiro a desnaturar totalmente durante o aumento da temperatura na reação de PCR? Então, vamos para lá, vamos ver, ó. A gente tem aqui na letra A muito GG, GCC, olha aqui, ó. Ó. Tá? Então essa aqui, vamos ver as outras, ver se tem menos que isso, né? Ó, olha a letra B. Caramba, tem mais ainda, ó. Olha só. Tem um aqui, ó. Olha, tem muito mais. Na verdade tem mais aqui, na verdade tá em locais estratégicos ali, né? Letra C. Letra C tem uma quantidade bacana, ó, de AT e CG, ó. Ó, olha aqui. Bastante até. Vamos ver as outras. Letra D. Ó, eu tenho 3 ligações adenina-timina. E aqui na E, ó, eu tenho 2 só, né? Que estão juntinhas.
Então, a que tem mais ligação adenina-timina é a que vai ser quebrada primeiro, tá? Então, obviamente, só sobra pra gente aí, a partir dessa análise, a letra C. Tranquilo? Letra C de chifre de corno da Malásia. Conheço muitos. Já fui muitas vezes para Malásia. Mentira, não fui não. Então, ó, tranquilidade. Questão de identificação, já a resposta foi dada lá na questão, era só uma questão de olhar. Era só uma função, né? Você olhar para a questão e analisar. Tranquilidade, sem probleminha nenhum. Bora para mais uma. O milho transgênico, olha lá, ó, de novo a gente falando sobre transgenia. Transgenia é muito bacana, faz parte da biotech de uma forma maravilhosa, porque tem muito a ver com produção, né, para as pessoas e tal, para consumo humano, é bem bacana. O milho transgênico é produzido a partir da manipulação do milho original com a transferência para este de um gene de interesse retirado de outro organismo de espécie diferente. A característica de interesse será manifestada em decorrência. Antes de a gente responder, vamos só dar uma olhadinha aqui, ó, no quadro que eu tenho um negocinho bacana para vocês. Vamos lá. Então, gente, só uma pinceladinha para vocês aqui, para a gente dar uma olhadinha numa situação. Coloquei para vocês aqui, vou até sair da frente para vocês verem. Isso aqui é o que a gente chama de dogma central da biologia molecular. Por que isso é importante? Porque isso é um dogma? Porque isso aqui é uma regra. É assim que funciona, tá bom? Na grande maioria dos indivíduos. Por que na grande maioria? Porque existem alguns vírus em que isso aqui é desconsiderado. Mas é uma outra situação. Tá? A ideia central é que isso aqui acontece em todo organismo vivo. Se eles não tratam os vírus como organismo vivo, então deixa pra lá. Mas, tá? Acontece o contrário numa situação aqui. A ideia aqui é a seguinte, vamos lá. Ó. Eu tenho uma molécula do DNA, o RNA e a proteína. A gente tem que o DNA ele consegue se replicar, consegue se duplicar. Se ele consegue se duplicar, ele consegue fazer uma outra molécula dele mesmo. Ó, é a tal da replicação do DNA ou duplicação do DNA. Você tem um DNA, você consegue outro. Tranquilo. Esse DNA replicado ou duplicado, ele será transcrito, as informações dele serão transcritas para o RNA. Tá? Então, ó, a ideia é a seguinte. Onde que está a informação para fazer alguma coisa? No DNA. Enquanto ele está no DNA, ele é só uma informação que está no DNA. Quando ele é transcrito a uma molécula de RNA, ele continua sendo uma informação que agora, em vez do DNA, está no RNA. A gente consegue ver? Vou botar no RNA. No RNA. Agora, quando o RNA pega essa informação e transforma essa informação em uma proteína, você tem a expressão dessa proteína no seu fenótipo. Do que você consegue perceber. Você consegue ver ou tem esse atributo no seu sangue, ou no seu tecido, no seu metabolismo, essas coisas todas. Tá? Então, ó, enquanto está aqui na replicação, na transcrição, a ideia é que a informação ainda continua aqui dentro. Quando o RNA traduz essa informação para uma proteína, aí acontece a expressão do fenótipo. Tá tranquilo? Tá beleza? Então, vamos lá para a questão mais uma vez. A característica do interesse será manifestada em decorrência, letra A, do incremento do DNA a partir da duplicação do gene transferido. É isso, gente. Claro que não, a gente acabou de ver que a duplicação, a informação está no DNA, mas não vai ser manifestada. Letra B, da transcrição do RNA transportador a partir do gene transferido. Também não, transcrição não tem nada a ver, ainda mais com o RNA transportador, tá? Letra C, da expressão de proteínas sintetizadas a partir do DNA não hibridizado. Vamos só lembrar, o que é hibridizado mesmo? Hibridizado é o DNA misturado. Se é que é o DNA não hibridizado, a característica de interesse não vai ser manifestada, né, gente?
Tá beleza? Tá claro para vocês isso? Letra D. Da síntese de carboidrato. Já pode chutar. Se for síntese de carboidrato, não tem nada a ver com isso. Letra E. Da tradução do RNA mensageiro sintetizado a partir do DNA recombinante. Tá bom? Então, certinho pra gente aí, ó. Questãozinha de letra E. O que nos dá como resposta aí, né? Letra E, de esteroides anabolizantes do professor Marivaldo, né? O professor Marivaldo, aquela fortaleza bonita, aquela barba ruiva, né? Só esteroide anabolizante. Belezinha? Passemos então agora para a última questão. Vamos lá. Um novo método para produzir insulina artificial que utiliza a tecnologia de DNA recombinante foi desenvolvido por pesquisadores do Departamento de Biologia Celular da Universidade de Brasília, em parceria com a iniciativa privada. Os pesquisadores modificaram geneticamente a bactéria Escherichia coli para torná-la capaz de sintetizar o hormônio. O processo permitiu fabricar insulina em maior quantidade e em apenas 30 dias. Um terço do tempo necessário para obtê-la pelo método tradicional, que consiste na extração do hormônio a partir do pâncreas de animais abatidos. Ou ainda, tá, de pessoas falecidas. Só isso que não foi colocado, mas é bom a gente saber. A produção de insulina pela técnica do DNA recombinante. Caramba, Fabinho, não tenho ideia do que é DNA recombinante. Então, ó, vem com o tio aqui, que o tio coloca no quadro para você ver. Bora! Então, gente, para a gente entender de uma vez por todas o que é esse tal de DNA recombinante de um jeito bem tranquilinho, vamos lá, ó. Técnica do DNA recombinante. Primeiro, é pego um gene, por exemplo, de uma planta ou um gene de qualquer indivíduo que você tem interesse em multiplicar, colocar em um outro indivíduo. Por exemplo, vamos colocar uma situação assim. Eu quero que a minha soja ela seja mais resistente ao frio. Então você pega um gene de uma outra planta que é resistente ao frio, tá? Recorta esse fragmento de DNA que tem esse gene que é resistente ao frio. Essa é a primeira parte. Você recorta esse gene de interesse com o que a gente chama de enzimas de restrição. Você corta. Enzima de restrição. Depois disso, você pega esse gene e multiplica. Esse gene não, né? O fragmento onde está esse gene multiplica através de uma técnica chamada de PCR. Tá? PCR. Não é nosso intuito, nosso foco lá do PCR agora, mas vamos só, né, lembrar, saber que a multiplicação é pelo PCR. Feito isso aqui, feita essa multiplicação, é pego lá de uma bactériazinha uma estrutura que não é o DNA dela, tá? Não é que não é DNA dela, é DNA dela, mas não faz parte do DNA mitocondrial dela, tá? É um DNAzinho que fica mais solto, que é o tal do plasmídio. Você pega o plasmídiozinho, cliva, né? Cliva, abre ele com as mesmas enzimas de restrição daqui. Porque quando você faz isso, você abre pontas que são iguais às pontas do gene de interesse para clivar, né? Para colar junto aqui desse plasmídio, para inserir o fragmento do DNA no plasmídio, fica mais fácil depois para você juntar. Tranquilo? Feito isso, uma outra enzima chamada de ligase, olha o nome, ligase, o que ela vai fazer? Ela vai pegar aqueles fragmentos, né, a ponta solta, né, do plasmídio e vai juntar de novo. Então, junta as pontas do plasmídio, o plasmídio é reinserido na bactéria e quando a bactéria vai fazer a sua replicação, quando ela vai se dividir, ela vai usar o mesmo plasmídio. Então você faz, como que a reprodução de uma bactéria é rápida ou é lenta? É muito rápida. Se ela é muito rápida, você vai ter uma cacetada de plasmídios com esse DNA recombinante. Tá? Sossegado, sem probleminha nenhum, tá? A questão não vai perguntar isso aqui, essa questão que a gente está fazendo não vai perguntar isso, mas é bom a gente saber o que é o tal do DNA recombinante. E essa aqui é uma explicação bem basicona de como funciona o DNA recombinante, tá? Facilidade total para vocês aqui. Então vamos lá, ó. Voltando agora para a questão. A pergunta era,
Vamos lá, ó. A produção de insulina pela prática do DNA recombinante tem como consequência, letra A, o aperfeiçoamento do processo de extração de insulina a partir do pâncreas suíno. Queridos, você vai usar o pâncreas suíno para alguma coisa? Claro que não, né, gente? Você não vai usar o pâncreas suíno porque agora você consegue replicar a partir das bactérias. E a insulina é a mesma feita, tá? Letra B. A seleção de micro-organismos resistentes a antibióticos. O que tem a ver? Seleção de micro-organismos resistentes a antibióticos, a gente está falando de insulina. Tem nada a ver, gente. Tem nada a ver. Letra C. O progresso na técnica da síntese química de hormônios. Isso é bom? É bom, mas não responde a nossa pergunta, tá? Letra D. Impacto favorável na saúde de indivíduos diabéticos. Aqui a gente tem que fazer um adendo para falar um negócio. Quando era usado, ó, vamos só dar um close no tio aqui rapidinho. Quando era usado a insulina proveniente de animais abatidos ou de indivíduos já mortos, algumas vezes essa insulina causava uma rejeição pelo corpo. A pessoa tinha que tomar mais medicamentos para controlar essa rejeição. Quando acontece essa aquisição da insulina pela própria bactéria, não há rejeição. Tá tranquilo? Então, ajuda aí as pessoas a viverem melhor, tá? Então, impacto favorável na saúde de indivíduos diabéticos. Certo aí pra gente, letra D. Do que mesmo? De diamante, né, gente? Então, ó, 4 questõezinhas aqui, sem probleminha, bem explicadinho pra gente, tá? A gente se vê na próxima aí. Nag.